Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Alisson Oliveira e juntos nós estamos aqui no SEAD Colabora, uma série de aulas que vão estar aí sendo passadas para vocês aí na sua escola. Hoje, com a turma de 7º ano, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre frações. Entender a ideia de frações, como que a gente constitui uma fração, para que a gente possa, então, resolver alguns exercícios e alguns exemplos juntos sobre esse conteúdo. Vamos lá? Então, o título da nossa aula de hoje é Frações, dividindo para entender o todo. O desafio da nossa aula é o seguinte: com pedacinhos, chegamos ao todo. Vamos explorar as frações? Para início de conversa, nós vamos entender o que é uma fração. Fração representa partes iguais de um todo. Toda vez que nós estamos falando sobre frações, nós lembramos da famosa pizza. Quem aqui não gosta de uma pizza, né? Então, dividir uma pizza em partes iguais. Então, nós vamos considerar que a pizza, então, né, seria o todo. E essas partes que estão sendo divididas, né, esse todo, são as frações da nossa pizza. E aí, nós conseguimos, então, representar cada uma dessas partes dessa fração. Como que nós vamos representar essa fração? Geralmente, uma fração ela é escrita a partir de uma razão, uma divisão, onde a parte de cima da nossa divisão nós chamamos de numerador e a parte de baixo da nossa fração, da nossa divisão, nós chamamos de denominador. Vamos juntos entender um pouquinho mais sobre essa questão de numerador, denominador, né? Numerador é quantas partes nós pegamos, que eu estou considerando, né, da minha fração. Já o meu denominador são quantas partes que o todo foi dividido. Geralmente, quando nós estamos trabalhando com frações, o ideal é você começar pelo denominador. Entender quantas partes totais, né, que a sua fração foi dividida, né, para depois você ver quais que você está querendo considerar, né? Que seja numa figura, por exemplo, né, representando uma fração, quantas partes que você pintou dessa sua figura. Observa junto comigo aqui na tela, trouxe um exemplo bem tranquilo para vocês entenderem como a gente representa essa fração. Olha só, a nossa fração aqui, que nós temos, é a fração 3/4. A minha fração 3/4 vai dizer o que para a gente? Que eu tenho uma figura que foi dividida em 4 partes, certo? Então, o todo é 4 partes, e eu estou considerando 3 dessas 4 partes. Como que eu vou escrever isso em forma de fração? Nós vamos, então, usar uma barrinha, certo? Que é a barrinha da divisão, e a barrinha também que separa o nosso numerador do nosso denominador. Começando pelo denominador, quantas partes totais essa minha figura foi dividida? Ela foi dividida em 4 partes. Então, embaixo, eu coloco o número 4. A parte de cima é quantos pedaços que eu estou considerando da minha fração, né? Quantos pedaços que nós pintamos, nesse caso aqui do nosso desenho. Nós pintamos 3 partes. Então, o numerador é 3. 3 partes de um total de 4. Ou seja, é a fração 3/4. Certo? Para a gente tentar deixar isso um pouco mais claro, observa junto comigo essas representações. Retomando aqui então, como que nós representamos a nossa fração de uma forma numérica, observando o desenho, né, a representação por figura. Observe o primeiro exemplo aqui. No primeiro exemplo, nós temos uma fração que foi dividida em 6 pedaços, só que somente um pedaço foi considerado. Então, que fração é essa? Nós vamos, então, colocar a nossa barra. Embaixo, a quantidade total de pedacinhos que tem a nossa figura, nesse caso são 6. Em cima, a quantidade de pedacinhos que nós estamos considerando da nossa fração. Nesse caso é 1. Então, nós temos a fração 1/6. Um pedacinho de um total de 6. Observa de baixo. Quantos pedaços totais a minha figura foi dividida? Isso mesmo, ela foi dividida em 8 pedaços. Então, meu denominador é 8. A parte de cima, o meu numerador, é quantos pedacinhos que estão pintados? São 4.
Então, a nossa fração é 4/8. Observe o nosso exemplo aqui de cima, o nosso triângulo que foi dividido ao meio. É uma figura que tem 2 pedaços no total e um pedacinho foi considerado. Então, essa fração é 1/2. Essa de baixo, interessantíssima a gente falar sobre ela, porque é uma figura que foi toda pintada, ou seja, toda considerada. Nós temos aqui, então, 5 pedaços, certo? Desses 5 pedaços, os 5 foram considerados. Então, eu tenho a fração 5/5. O que é 5/5? É um inteiro. Se eu dividir 5 por 5, é igual a 1. Ou seja, eu estou considerando o inteiro, a minha figura, por completo. Observando aqui esse exemplo de cima agora. Eu tenho uma figura que foi dividida em 8 partes iguais. Então, meu denominador é 8. Quantos pedacinhos que eu considerei? Eu considerei 6 pedaços. Então, a minha fração é 6/8. Por fim, a nossa última aqui embaixo, nós temos então uma figura que foi dividida em 4 pedaços iguais e um pedacinho só que foi considerado. Então, a minha fração é 1/4. Certo? Então, embaixo, sempre o total de pedaços que a minha figura foi dividida. Na parte de cima, quantos pedaços nós estamos considerando. Assim, a gente consegue constituir numerador e denominador. Certinho? Vamos, então, olhar o nosso próximo slide. Traz as frações no nosso cotidiano. Onde é que estão as frações no nosso dia a dia? Nós já sabemos, né, que a matemática está em toda parte. Mas e as frações? Como que a gente consegue visualizar as frações no nosso dia a dia? Trouxe algumas situações para vocês. Observe. Em receitas, né, meia xícara de açúcar, né, quando a gente está lá fazendo aquela receita junto com a nossa vovó, junto com o nosso vovô, com a nossa mãe, né, sempre as frações estão ali presentes. No esporte, 3/4 da corrida completada. É a gente pensar o seguinte, um atleta, né, está correndo em uma pista e ele divide essa pista em 4 estágios, 4 pedaços iguais. Essa fração 3/4 significa o quê? Que ele já completou 3 pedaços desse total de 4 pedaços que ele demarcou, né, da sua corrida. Tempo. 1/4 de hora, que equivale a 15 minutos. Nosso relógio, gente, ele pode ser totalmente fracionado, né? Meia hora, 1/4 de hora, 1/8 de hora, e a cada fração desse tempo nós podemos determinar os minutos correspondentes. Por fim, na música, uma pausa de meio compasso, né, de uma música. Então, percebam que as frações estão no nosso dia a dia, estão no nosso cotidiano, certo? Então, com base nisso, vamos ver as frações no nosso contexto. Essa primeira questão eu vou fazer junto com vocês, para a gente entender como que funciona a constituição dessa fração, como que a gente vai trabalhar com ela diante de um contexto mais próximo da gente. E depois eu vou deixar vocês caminharem um pouco sozinhos. Combinado? Olha essa primeira questão. Na cantina da escola, havia uma pizza cortada em 8 fatias iguais. João comeu 3 fatias. Qual fração da pizza João comeu? E qual fração ainda restou? Nós temos aí, então, 2 questões para a gente trabalhar juntos. A primeira é, quanto que João comeu? Qual que é a fração que representa o quanto que João comeu? Considerando que nós temos uma pizza que foi repartida em 8 fatias iguais. Então, o total dessa pizza é 8. Vamos colocar aqui, então, ó, nosso denominador, 8. Ele comeu 3 fatias. Então, nós estamos considerando o que ele comeu. Então, 3 pedaços de um total de 8 da nossa pizza. Então, nós respondemos a nossa primeira pergunta. Qual a fração que João comeu? E qual fração que ainda restou dessa pizza? Vamos pensar juntos comigo. O total dessa pizza são 8 fatias. Se 3 já foram comidas por João, quantos pedaços que ainda restaram ali da nossa pizza?
E aí? Pensa comigo. 8 pedaços, que era o total, menos 3 que ele já comeu. Quanto que sobra? Isso aí, 5 pedaços. Então, a fração que ainda restou é o quê? De um total de 8 pedaços, 5 ainda restaram. Certo? Tranquilo, né? Essa primeira questão foi tranquila, bem de boa. Agora, eu quero ver vocês fazendo para mim essa questão aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Essa segunda questão. Vamos ler o enunciado juntos? E aí depois eu vou dar um tempinho para vocês, né, caminharem um pouquinho. Olha só. Juliana foi comprar uma mochila e gostou muito de uma impermeável, ou seja, aquelas mochilas que não molham, né, que custava R$ 120. O vendedor disse que na compra à vista daria 1/5 de desconto no valor. Então a gente vai ter que lembrar aqueles conceitos de desconto, né, que vocês já trabalharam aí em sala de aula. Qual o valor do desconto? E quanto que vai custar a mochila para Juliana após o desconto? Então agora é com vocês. Eu vou dar aí um tempinho de 5 minutos para vocês poderem responder essa questão e logo, né, eu volto com vocês para a gente corrigir o que vocês fizeram e ver se vocês acertaram essa questão. Vamos lá então? 5 minutinhos para vocês.
E aí, pessoal, conseguiram resolver a questão? Fácil, mais ou menos. Vamos juntos, então, resolver, tirar todas as dúvidas que possivelmente podem, né, ter aparecido aí na resolução dessa questão? Vamos lá, então? Vamos ler novamente o enunciado para a gente se situar e aí a gente resolve. Vamos lá, então. Juliana foi comprar uma mochila e gostou muito de um impermeável, que custava R$ 120. O vendedor disse que na compra à vista daria 1/5 de desconto no valor. Qual será o valor do desconto? Quanto vai custar a mochila para a Juliana após o desconto? Então nós temos duas perguntas aí, né? Primeiro, o desconto que ela ganhou, qual foi o valor? E quanto que vai custar para ela essa mochila depois que vai ser aplicado esse desconto. Então, é 1/5 de desconto em cima desse valor de R$ 120. Como que nós resolvemos isso daí? Vamos juntos. Olha só. 1/5 de 120, certo? Como que a gente resolve isso daí? Na matemática, nós temos algumas preposições que significam alguma coisa em específico para a gente. Por exemplo, aqui, esse D que aparece para a gente, tanto aqui quanto em porcentagens, né, que vocês vão ver em conteúdos futuros, significa uma multiplicação. Vai ser um produto entre a nossa fração e o valor que nós temos na sequência. Então, essa preposição de significa uma multiplicação. Olha como é que vai ficar, então. Então, 1/5 que multiplica o valor de 120. Como que a gente resolve isso daí? Simples. 1 vai multiplicar o 120, depois a gente divide pelo 5. Olha só. 1 vezes 120, 120 dividido por 5. Vamos fazer essa divisão juntos aqui no cantinho, ó. Vai ficar assim, ó. 120 dividido por 5. E uma divisão por chave, nós temos que considerar o número que está lá dentro da chave e o número que está de fora, observando e fazendo algumas análises e testes se a gente consegue dividir ou não o número. Observa comigo, nós vamos fazer um teste de número por número. Começando pelo número 1 aqui. O 1, a gente consegue dividir ele por 5? Não. Por quê? Porque 1 é menor do que 5. Nesse caso, a gente pega o próximo número junto. 12. 12, dá para dividir por 5? Isso mesmo, dá para dividir por 5. Por quê? Porque 12 é maior do que 5. Então, nós vamos buscar agora um número que eu vou colocar aqui embaixo da nossa chave, e quando eu multiplico esse número por 5, chega próximo de 12. Que número é esse? Isso aí, é o 2, porque 2 vezes 5 é 10. Agora a gente faz uma subtração. 12 menos 10 é igual a 2. Continuando a nossa divisão. O 2 que está aqui embaixo, ele dá para dividir por 5? Não dá, porque ele é menor do que 5. Então nós vamos pedir ajuda para o número que ainda está lá em cima, né? O 0. Nós vamos trazer o 0 aqui para baixo. Junto com o 2 ele forma o 20. Testando agora, 20 dá para dividir por 5? Sim, porque o 20 é maior do que o 5. Nosso desafio agora é buscar um número que quando eu multiplico por 5, chega perto ou é igual a 20. Que número é esse? Isso mesmo, o 4. 4 vezes 5 é igual a 20. E 20 menos 20 é 0. A gente chega no final da nossa divisão e nós conseguimos encontrar que 1/5 de 120 é igual a 24. Ou seja, esse vai ser o valor que a Juliana vai ganhar de desconto nessa compra, certo? Respondemos a nossa primeira pergunta. Agora a nossa segunda pergunta é a seguinte: quanto que vai custar a mochila para ela agora, sendo que ela ganhou esses R$ 24 de desconto? Então, deixa eu apagar esse pedacinho aqui, para a gente poder fazer juntos.
a resolução dessa segunda parte. Observa. 120 era o valor, né, da mochila, menos os 24 que ela ganhou de desconto. Subtração básica. Vamos lá. 0 menos 4 não dá, né? O 0 é menor do que 4. Então a gente pega emprestado aqui do 2, que fica 1. Vem 1 para cá na unidade, vem uma dezena para cá, né? Fica 10. 10 menos 4 é 6. Aqui agora em cima tem 1. 1 menos 2 não dá para subtrair. Pega emprestada na centena esse 1, fica 0. Vem 1 para cá. 11 menos 2 dá igual a 9. Então, quanto que a Juliana vai pagar nessa mochila após o desconto? Ela vai pagar R$ 96. Certo? Então, ela ganhou um desconto de 24 e no final ela vai pagar R$ 96. Tudo bem, pessoal? Tranquila a questão? O que vocês acharam? Fácil, difícil, mais ou menos? Estamos no caminho, né? O que eu quero que vocês façam para mim? Na descrição desse vídeo tem uma lista de exercícios só sobre esse conteúdo da nossa aula, só sobre frações. Eu quero que vocês peguem essa lista e tentem resolver todos os exercícios. Os exercícios seguem nessa mesma linha que a gente resolveu aqui, certo? Então, com base nisso, nós temos o seguinte, nós temos a conclusão da nossa aula. E o que nós aprendemos com essa aula sobre frações? Nós aprendemos, primeiro, o que é uma fração, como que a gente representa essa fração e como que a gente utiliza as frações no nosso cotidiano. Além disso, né, nós conseguimos concluir que as frações estão em todos os lugares. E elas nos ajudam a medir, a dividir e a comparar. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu peço para que vocês curtam o nosso vídeo, ative o sininho para que as notificações sempre apareçam para vocês, as nossas aulas, e compartilhe com outros colegas para que todos possam ter acesso à nossa aula. Então por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.